Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdades de Cristo. Que a paz e o amor do Senhor esteja sempre com cada um de vocês. Estamos de volta, eu, o irmão Zenaldo, Irmão o Nilson, irmão Ernilson, juntos mais uma vez com vocês, para estarmos falando mais uma vez das coisas do Pai, das coisas de Deus, falando da Santa Escritura, da Palavra de Deus, juntos aprendendo um pouco mais do Senhor. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, não se esqueça, você que ainda não é inscrito, se você concorda, se você se identifica com o que nós falamos aqui sobre as coisas de Deus, se você sente que o que nós estamos falando é verdadeiramente o ensinamento de Jesus, é o que deve ser ensinado, se inscreva no canal, compartilhe. Se você não concorda também, deixe seu comentário, nos dedica, fale com o que você pensa, o que você acha. É importante para nós saber como você está recebendo o conteúdo que nós estamos postando aqui. Não se esquecendo que toda sexta, a partir das 7h30, nós estamos ao vivo no podcast Verdades de Cristo, toda sexta com um convidado novo, toda sexta com um tema novo, e é importante você estar participando junto conosco, amém? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico. Aliás, quase todos os assuntos que nós abordamos aqui sempre é um pouco polêmico, né, sem irmão dúvida, é Nilson? verdade. Vamos falar da questão do julgamento, né? Questão de julgar o próximo, de julgar o seu irmão. A palavra do Senhor nos ensina a julgar, a sermos juízes dos nossos irmãos, das falhas dos nossos irmãos, dos erros, dos pecados dos nossos irmãos. Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1 ao 5, Jesus nos fala para não julgar, porque com o peso que nós julgamos, nós seremos julgados. Antes de nós olharmos para o pecado do nosso irmão, para o erro dos nossos irmãos, para as falhas dos nossos irmãos, olharmos para o argueiro que está no olho dos nossos irmãos, ele fala, presta atenção, olha primeiro, enxerga primeiro a trave que está no teu. Cuida da trave que está no teu olho, tira a trave da frente do teu olho para poder tu querer tirar o aigueiro do olho do teu irmão. Então Jesus já está nos dizendo que não nos cabe, né, julgar ninguém, condenar ninguém, apontar ninguém. Não foi para isso que ele nos chamou, nem foi para isso que ele veio. João 3,17, a palavra nos diz que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo não para julgar ninguém, mas para que todo aquele que nele crê seja salvo. Através dele, ele veio para salvar, não para julgar. Então, se o Filho de Deus, que se fez homem, não veio para julgar, ele também nos ensina que não nos dá esse direito, esse poder de julgar, de condenar, de apontar os erros dos outros. Né, irmão? Sem dúvida. A grande ensinamento de Jesus foi tipo assim, contra os julgamentos infundados que o ser humano tipo faz com as outras pessoas. Para Jesus condenou, porque tipo assim, eu não tenho essa liberdade, digamos assim, né, de julgar o outro. Por quê? Porque todos nós se encontramos na mesma situação, Verdade. no mesmo nível. Então a gente é muito assim, inclinado a errar. Todos nós. E- Jesus fala exatamente quando se trata do pecado, né? exato. Não julgar o pecado do irmão, porque o meu pecado pode ser diferente do dele, não é o mesmo, mas é pecado também, Pronto. então eu sou o mesmo falho, né? E às vezes as pessoas acham que por não pecar igual o irmão, acha que tem esse direito, porque o pecado dela é diferente, mas ela peca também, tá entendendo? Aí é complicado demais. E o assunto que eu trago aqui é justamente aquela mulher que foi colocada diante de Jesus, que os fariseus, os escribas, trouxeram ela para ser julgada ali. Na verdade, a intenção deles era pegar Jesus em alguma falha, porque sempre eles tiveram essa intenção, né, de pegar Jesus ali. E naquela situação, a mulher foi o alvo. Então eles esperavam que Jesus condenasse a mulher porque estava na lei. E Jesus não veio revogar a lei. Mas Jesus estava ali cheio de graça. Né? E você vê que Verdade. Jesus estava no templo
E eles chegam com aquela mulher. Muitos dizem que aquela mulher era Maria Madalena, mas não é Maria Madalena, porque Maria Madalena nunca foi prostituta. A igreja do século passado foi que condenou a Maria Madalena a essa situação, mas ela nunca foi prostituta. O que a escritura fala sobre ela é que só Jesus expulsou 7 demônios dela, quando assim que ele ressuscitou. E ela era uma discípula de Jesus que seguia ele nos seus caminhos, aquela coisa toda, né? Então, a mulher foi colocada diante de Jesus e aí eles perguntaram, né? Jesus, essa mulher, o que nós vamos fazer? Porque na lei está dizendo isso, que deve ser apedrejada. A lei é bastante clara sobre esse aspecto. E Jesus disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, eu acho que a consciência não tem algo melhor do que a nossa consciência para nos acusar diante de situações complicadas como essa. Porque ali, a Bíblia diz que foi cada um saindo, largando as pedras que iam ser atiradas. Não foi atirada, porque a consciência deles próprios acusou no íntimo, na sua mente, no seu ser. E aí você vê também a questão da imagem da pessoa que está sendo que vai julgar. Quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Eram os piores pecadores da época. Não era porque eles estavam no templo, estavam na igreja, que eles não eram pecadores, não. Eram piores do que a própria mulher que estava sendo ali julgada. E as pessoas, como você já falou aqui, tem muito disso. Que o pecado é diferente, acho que tem o direito de acusar, de julgar, de condenar, no caso. Mas o que nós temos que entender é... Jesus mesmo já dá um exemplo nesse mesmo texto que o irmão falou, né? Quando ele termina de falar com a mulher sobre a questão dos acusadores, né? Que ele também não julga. Aí ele fala o quê? Vá e não peque mais. Vá e não repita o mesmo erro, né? E eu acho que a palavra... Eu acho não. A palavra do Senhor também nos ensina isso, né? Que nós não devemos julgar, não devemos condenar, não devemos apontar. Mas nós devemos, através da palavra, com sabedoria, corrigir os nossos irmãos por amor. Né? Se o irmão está trilhando um caminho errado, fora da palavra do Senhor, então nós temos que, através da palavra, não do que nós estamos vendo com o nosso ser humano, com a carne, com o nosso jeito maldoso de sempre ver o defeito dos outros e querer esconder os nossos, né? Mas através da palavra, com amor, com paciência, com entendimento, se não tiver entendimento, é melhor nem tentar, né? Tem que ter entendimento da palavra, né? Para aconselhar os irmãos, aquele irmão, como Jesus aconselhou, não te julgo, quem sou eu para te julgar? Eu sou filho de Deus, mas não te julgo, né? Então, quem sou eu para julgar alguém? Quem é nós, né? Mas aconselhar, né? Então, ele aconselhou, não te julgo, mas vai, não peca mais não, né? É um conselho que ele deu, né? Então, é isso que nós devemos fazer. Como ele teve amor por ela, por amor a nossos irmãos, nós devemos agir da mesma maneira, né? Exatamente. Buscar sabedoria para não agredir o nosso irmão, para não magoar o nosso irmão, para não apontar, para não querer, através do nosso apontamento, querer mostrar para ele que nós somos superior a ele, porque ele está pecando e nós não pecamos, porque é uma hipocrisia, né? Mas pelo contrário, né? Auxiliar, para que, quem sabe, se no futuro até nós caímos em falha, e aquele próprio irmão também, né? Ter de compaixão de nós e, através da palavra, nos acordar, nos alertar, né? Corrigir, irmão, não é por aí, irmão. A palavra do Senhor nos diz a mim, a você, que é assim que nós devemos agir. Isso é que é importante para nós cristãos fazermos e agirmos, termos esse entendimento, né? Não é julgar, não é condenar, não é jogar no inferno, mas ter compaixão, amor e entendimento para corrigir através da palavra. E Paulo falou, né? Tipo assim, você pode corrigir, pode exortar, né? Com espírito de mansidão. Saiba com quem você está lidando. Você não vai poder corrigir, como você falou, com ar de superioridade, com arrogância, não. Você tem que corrigir no mesmo nível. E, tipo assim, achar que a gente também é passivo aquela coisa, né? É a realidade, né? Eu acho que todos nós cristãos, eu acho não, né? A maneira de falar, né? Isso é uma certeza, é uma certeza que nós todos temos, né? Somos sujeitos ao erro, né? A falha, né? A própria Bíblia nos mostra, né? Tem relatos de grandes homens da Bíblia que em algum momento falhou, né?
Mas o propósito de Cristo, o propósito do cristianismo é amar, é perdoar, é aconselhar, né? Jamais julgar, né? É ensinar, é aprendermos juntos, né? É dividir o que conquistamos. Então, não estou falando de material, não, estou falando de espiritualmente, né? Tudo que nós conquistamos através da Bíblia, tudo que o Espírito Santo traz até nós de sabedoria, é dividir, né? A partir do momento que nós vemos nossos irmãos trilhando no caminho errado, então nós dividimos o que Jesus nos ensinou, passou para nós com eles, né? Para que eles também tenham a mesma visão que e acordem, eu estou no erro agora. E como eu já falei, né? Futuramente, quem sabe, né? Todos nós somos sucessivos ao erro, né? Nós podemos também sermos pegos em falha e ter um irmão desse, até um próprio que a gente aconselhou através da palavra, nos aconselhando, nos ajudando, nos mostrando também alguma vez que nós saímos fora do que Cristo quer para cada um de nós. Isso é importante, né? Mas temos que entender, irmãos, todos nós temos que ter essa consciência. Deus, Jesus, não nos chamou para julgar ninguém, não nos chamou para apontar ninguém, para condenar ninguém, para cuidar da vida de ninguém, né? Não foi esse que o propósito de Cristo, né? O propósito de Cristo é totalmente o contrário, né? É nós fazer como ele mostrou a nós através do texto que o irmão trouxe e de outros textos, né? Jesus sempre teve amor, compaixão, ele nunca agrediu ninguém que estava cometendo algum erro, algum pecado, né? Assim, por isso que a questão do que eu falei agora, né? A questão de quando está um cristão verdadeiro está no caminho errado, através da palavra porque todos os que Jesus corrigiu mais, às vezes com um pouco mais de peso, né? Eram os próprios, como o irmão já falou, né? Os próprios dos templos, né? Eram os fariseus, eram aquelas pessoas, né? Que viviam no erro. Se achavam certas, né? Aqueles que estavam errados, mas eram cegos, não tinham o conhecimento de Cristo, o conhecimento da salvação através dele, viviam no erro, ele abraçava e ele ensinava, olha, como ele fez com essa mulher, né? Não vim para te julgar, não te condeno, mas não repete esse erro, né? Não cometa esse erro de novo. Por quê? Porque ele está preocupado com o quê? Com que nós todos devemos ter, a preocupação que devemos ter uns com os outros, com a salvação daquela mulher, né? Que é o que nós devemos, cada um de nós, ter a preocupação, não em apontar o erro do nosso irmão, não em julgar, mas em ter sabedoria na palavra do Senhor, para aconselhar, para que o nosso irmão, ele mesmo se corrija através da palavra do Senhor, ganhe sabedoria e reconheça o seu erro perante Deus, e mude, né? E faça como Jesus ensinou a mulher, ensina a todos nós, não praticar de novo aqueles erros. Julgar não é um papel de nenhum de nós. Condenar não é nosso papel. Jesus nos ensinou a amar, a perdoar, a sermos humildes. E é isso que cada um de nós devemos ser e viver. Amém? Mais uma coisa a acrescentar, amado? Sim, só dizer mesmo que a graça, ela nos dá novas possibilidades. Verdade. Uma nova oportunidade de se arrepender, de mudar de vida, né? De fazer diferente, como você citou aí. Com certeza. É isso aí, amados. Essa é a vontade de Cristo para cada um de nós, que nós permaneçamos assim, retos, corretos, justos, sempre segundo os ensinamentos dele, né? Sempre buscando coerência na palavra do Senhor, nos ensinamentos dele, para nós sabermos lidar com os nossos irmãos, porque todos nós temos defeitos, falhas e nem sempre nós vamos compreender os erros dos nossos irmãos, por isso às vezes nós queremos apontar, mas não é isso que ele quer. É paciência, retidão, sabedoria, entendimento, para através dos ensinamentos de Cristo que vieram até nós e que nos fazem enxergar nossos erros, nós também possamos passar para os nossos irmãos esse ensinamento através da palavra, para que ele mesmo possa se corrigir, né? Em Cristo Jesus, ele olhar para seus defeitos através da palavra e de algo que a palavra que vem até nós também chegue até ele, através de algum texto ou de algum ensinamento que nós passamos sobre o momento que ele está vivendo, possa mudar a sua vida, possa ser transformado. E que Deus nos abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Compartilhe, comentem. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho. E quando você ativar, vai aparecer a opção todas. Clique em todas, para toda vez que tiver um conteúdo novo, o YouTube está te notificando. E não se esqueça, toda sexta agora já tem ao vivo podcast. Nosso convidado vai trazer um assunto bem polêmico, mais um assunto polêmico a nós estarmos debatendo aqui junto com vocês.
Amém? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.